A cada dia, amados irmãos, é uma oportunidade que o Senhor nos dá. A Bíblia, para aqueles, que valorizam, a palavra de Deus, a cada dia ela passa a ser mais preciosa, E a gente vê a necessidade de a gente estar sempre ali buscando ao Senhor, meditando a sua palavra, buscar o conhecimento de Deus, porque, amados irmãos, o engano está aí. Cada dia que passa parece que é uma abominação diferente que cria, Parece que o diabo ele não para no inferno ali de criar, são projetos assim malignos, para fazer que as pessoas sejam presas ali no engano, E a gente tem visto aí, principalmente aí dentro de muitas os locais que se dizem igreja, denominações, que quando você olha ali, você vai ver todo tipo de iniquidade, porque antes, há um tempo atrás, a iniquidade ela ficava lá de fora, ela ficava no mundo, Mas agora parece que a iniquidade ela entrou dentro de muitas igrejas. Então aquilo que a pessoa via de abominável, lá fora a pessoa está vendo dentro da igreja hoje, e pior, parece que tudo é normal, as pessoas seguem aquilo ali como se fosse normal. Então hoje a gente vai dar prosseguimento aqui, Oséias 4:6, é um texto bem conhecido da igreja, livro do profeta Oséias, louvado seja o nome do Senhor. Profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Oséias 4, capítulo 4, versículo 6. Já estava aberto? Glória a Deus. Eita, confirmação, Glória a Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6. Amém, amados? Os irmãos abriram aí? É importante que os irmãos, quem pode, esteja acompanhando pela Bíblia aberta, Porque Romanos 10:17 ele fala, a fé vem pelo ouvir pela palavra. Para ser mais preciso, pela palavra. Então significa que a gente tem que estar acompanhando, tem que estar com ela do nosso lado aberto. Então está escrito assim, Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, amados irmãos, aqui o Senhor está falando de um povo específico aqui, que era chamado povo de Deus. Então, o povo de Deus, antes de Jesus vir, e rasgar o véu, estender a salvação para além do povo judeu, para os que eram os seus. João, capítulo 1, fala que ele veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Então, todos aqueles que o receberam, deu-lhe poder de se tornarem filhos de Deus. Então, no Antigo Testamento era restrito apenas aos judeus, entre aspas, porque o projeto do Senhor era salvar toda a humanidade. Mas o próprio povo mesmo não entendia isso ali. E esse povo, a qual foi dada a lei ali, foi dado ali todos os ensinamentos, foi um povo escolhido ali, esse povo não valorizou. E esse povo ali, ele foi destruído. Principalmente a destruição espiritual, porque toda vez que Israel eles praticava apostasia, se apostatava de Deus, da sua palavra, dos seus mandamentos, Deus permitiu o inimigo vir e destruir. Aí eles abandonavam a idolatria, eles abandonavam aquelas práticas pagãs, se voltava para Deus, e o Senhor ia e abençoava. Deus levantava algum profeta naquele momento, e no momento de crise ali, no momento de lutas ali, muitas das vezes eles se voltavam para o Senhor. Mas para se voltar para Deus, o povo tinha que passar por uma ameaça, pelo processo de destruição. Mas a pior destruição para eles foi a destruição espiritual, E aí, amados irmãos, Deus enviava profeta. No Antigo Testamento, existia 3 pessoas específicas ali, pela função que exercia, que era ungido pelo Senhor. Os irmãos já sabem, a gente já deve ter falado isso aí, Um era quem? O irmão lembra? O sacerdote, o profeta. Aí,
Olha aí, ó, o Nelson aqui, ó. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nelson falou aqui, sacerdote, profeta, juiz ou rei, exatamente. Então essas pessoas ali, o Espírito era dado ali em porção, né? Então essas pessoas ali eram que o Senhor escolhia para poder ungir. Tanto é que Saul ali, quando ele foi ungido rei, você lembra? Que ele profetizou no meio dos profetas? Ele tinha essa unção ali. Então, amados irmãos, tinha uma responsabilidade sobre esse. Então o rei ali dirigia ali o povo ali militarmente, politicamente, né? O sacerdote, a função dele era pegar as demandas que o povo tinha, né? Para levar até Deus. Então o sacrifício, a intercessão, tudo isso era parte do sacerdote. Então o povo ia lá, era fácil, né? O povo ia lá, só levava o sacrifício lá, o sacerdote fazia o restante, né? E tinha o outro que era o profeta. Esse profeta, qual era a função dele? Exatamente. Então trazer a mensagem de Deus para o povo. E na maioria das vezes era o quê? Era a mensagem de quê? Mensagem de conserto, mensagem de arrependimento. Então em tempos de crise, né? Deus sempre usava esse instrumento, né? Conhecido como profeta, né? Então o profeta sempre era um instrumento e incomodava, amado. O profeta, a igreja, né? Ela nunca foi aplaudida ali, ela foi amada, né? Ela sempre foi perseguida, foi rejeitada ali. E os profetas que o Senhor enviava, a maioria deles foram mortos, né? Ali. Então enviava o profeta, matava, enviava outro, matava, mas sempre anunciava aquilo que Deus... E se cumpria aquilo que o profeta falava, porque na verdade ele estava falando aquilo que Deus mandava falar. Mas naquela época ainda, tinha também os falsos profetas. E os falsos profetas eram a minoria ou era a maioria? Era a maioria que tinha ali. Você lembra lá na época do rei Acabe? Né? Então era muito profeta de Jezabel que tinha ali, a falsa profetisa, né? Ali. Essa mulher, ela... Se você somar ali, dá uns mais de 900, mais uns 900 falsos profetas, mais ou menos, né? Porque alguns morreram lá com Elias, quando quando Elias ali mostrou que era o verdadeiro Deus, Israel, e depois teve o restante lá. Na época do profeta Micaías, também existia muitos falsos profetas, e o rei ainda era o rei Acabe ali, e só era o profeta Micaías, quanto a maioria daqueles profetas. E interessante, amado, é que esses profetas, eles, na época do rei Acabe, eles tiveram uma visão, que realmente o rei Acabe lá ia ganhar, que Deus ia dar a vitória, né? Só que eles viram. Tiveram a visão? Tiveram. Só que essa visão não foi de Deus, foi de um espírito de mentira, um espírito maligno, que fez com que o povo, que fez com que o rei lá acreditasse em quem? Naqueles profetas. Mas a verdade não estava lá nos 400 profetas lá do rei Acabe ali na época de Micaías. Estava quem? Estava com Micaías. Então sempre Deus ele vai usar a minoria, então a gente não tem que se preocupar, né? Se muitas das vezes a gente pensa, meu Deus, só eu, será que eu sou louco? Né? Porque nesses momentos de iniquidade eu falar de santidade, de oração, de separação, de céu, de salvação, e a maioria das igrejas assim, né? Que muitos hoje estão tão apegados a essa terra que acreditam até que Jesus não vai voltar mais. Mas o maior sinal da volta de Jesus qual é, amado? Eita glória, os irmãos estão estudando, né? Glória a Deus. A apostasia. Por quê? Por que a gente sabe que o maior sinal da vinda de Jesus é a apostasia? Porque a gente está escrito. 2 Tessalonicenses 2, ele vai falar que ninguém vos engane por palavra, por epístola, de si mesmo dizendo como se a volta de Jesus fosse acontecer agora. Não será assim. Na nossa história, houve pessoas que anunciaram a volta de Jesus, mas não anunciaram a volta de Jesus sem saber o dia e a hora, marcaram data e hora. A gente sabe aí, né? Teve um grande dia da frustração aí na igreja da Adventista. Um homem, eu não sei se era um William Miller, não sei, ele anunciou que Jesus ia voltar, ele marcou dia e hora. Então as pessoas começaram a abandonar o emprego, as pessoas começaram, sabe, enfim, se preparar. E aí,
De repente esse homem, né, ele teve essa visão. Mas essa visão era de Deus? Porque se você ver lá em Deuteronômio 18, que quando Deus fala do verdadeiro profeta, do verdadeiro ofício do profeta, quando o profeta ele profetizar e essa profecia não acontecer, ele falou por vaidade, falou de si mesmo. Profeta sonhador de sonho, ele falou de si mesmo. Não foi o Senhor que falou, mas se acontecer, foi o Senhor que falou. Então, uma das maneiras de você saber da verdadeira profecia é através do cumprimento dela. Então, essa profecia que teve ali não se cumpriu. E aí, era para as pessoas entenderem que aquilo ali não era de Deus. Mas aí depois continuou o engano, e aí veio lá Ellen White dizendo que Jesus ele não veio por quê? Porque ele saiu de um lugar chamado lugar santo para entrar no lugar santo dos santos. E ele estava intercedendo, e por isso ele não tinha vindo. Então é uma coisa aqui, amado. Então, você está entendendo? Sabe qual é o problema das pessoas que estão no engano e as que divulgam o engano? É a dureza do coração, é o orgulho, o ego. Você está entendendo? Principalmente pessoa que conhece parte das escrituras. Você mostra para a pessoa que está errado e fica aquele debate. Hoje tem muito debate, né? Você bota no YouTube aí, nos canais aí, William Miller, né? Obrigado, irmão Luiz. Passa o Senhor Jesus, meu irmão. Deus abençoe. Aí, a pessoa fica debatendo e tudo, e você vê que no final daquele debate, cada um fica com seus paradigmas, né? Irmão, sabe o que é paradigma ali? É uma visão pessoal, uma visão particular. Sendo que eu acho que a 1 Pedro 1,20 diz que a profecia não é de particular interpretação. Que ela não foi produzida por mente humana, do coração do homem, nada foi produzido. Mas ela foi revelada por Deus. Ou seja, quem escreveu foi homens, mas inspirado por Deus. 2 Timóteo 3,16, é isso? Acho que é 2 Timóteo 3,16. Vamos ver se é isso mesmo. 2 Timóteo 3,16. Esse texto que eu falei foi de Pedro 1,20. Nenhuma profecia de particular interpretação. 2 Timóteo. Oi? 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Olha o que está escrito aí. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, amados irmãos, perfeito para instruir e também ser instruído. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por que, amados irmãos? Para você passar alguma coisa, você primeiro tem que aprender. Então você vai aprender aonde? Você vai aprender na palavra de Deus. Ah, mas só o Novo Testamento? Aqui está escrito toda a Escritura. Agora, aonde vai ter a divergência? É porque, assim que aconteceu aos Gálatas foi uma igreja, né? Lá na Galácia, lá, em que Paulo ele anunciou Jesus, anunciou o verdadeiro evangelho, e pouco tempo depois ele já estava se inclinando para as doutrinas que estavam querendo ser implantadas na igreja, ou seja, aqueles judeus convertidos estavam querendo trazer de novo o rito mosaico, a lei judaica, aquelas leis, né, que eram, acho que mais umas 613, se eu não me engano, leis periféricas, várias leis que tinha ali, que se trouxesse para os dias de hoje já era. Se a gente com a palavra aqui, sem a lei, já está difícil, imagine se 613 ali, ao ponto da igreja ela se desviar do foco. E Paulo ele exortou: admiro que tão depressa se desviaste, né, do evangelho ali de Cristo, então seguindo essas doutrinas ali, judaizantes. Então o que acontece, amado? A gente precisa ter conhecimento da palavra do Senhor e da revelação de Cristo. O que aquilo ali, aquelas festas, aqueles rituais, tudo aqueles mandamentos, o sistema de sacrifício de animais, para o significado espiritual daquilo ali. Então tudo aponta para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses ele fala que essas festas da lua nova, o sábado, tudo isso era o quê? Sombras das coisas
futura. E era para Cristo. 1 Coríntios 10 fala que nossos pais viveram da pedra, né? E da pedra espiritual, e a água que saia da rocha. E a pedra era Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele bebia da bebida espiritual. Ou seja, a gente já está falando ali daquela água literal que o povo de Israel tomou quando teve sede. Mas está falando já o quê? Da palavra. Que saía da rocha, da pedra, que a pedra é Cristo. Então, Oséias 4:6, amado, ele está falando aqui o motivo da destruição do povo. O sacerdote, ele tinha a função de ensinar o povo. Então, qual era o instrumento que o sacerdote ele tinha que usar para poder ensinar o povo? A Escritura. Ele tinha que usar a Escritura para poder ensinar o povo. Então, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Como faltou conhecimento se nessa época aqui já tinha as Escrituras, o Antigo Testamento? Faltou conhecimento? Era obrigação de ter ali as Escrituras ali. Ou seja, faltou porque deixaram de ensinar. E aí, amados irmãos, o povo naquela época ali, eles tinham um sacerdote, então era muito fácil você tirar o macaquinho das costas e jogar na responsabilidade ali do homem. Mas o povo também conhecia os mandamentos ali, conhecia. Então Deus não toma ali o culpado pelo inocente, mas tinha essa responsabilidade do sacerdote. E aí, amado, diz que também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que se esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só, amado, esquecerei de teus filhos. Então aqui está falando para o sacerdote, Deus cobrando do sacerdote, que o povo estava daquele declínio espiritual, se curvando a outros deuses, fazendo um monte de coisa, pegando as práticas pagando os outros povos ali, se destruindo, se esquecendo do Senhor, por causa da responsabilidade dele de ensinar, de trazer o conhecimento ali. Então, houve uma rejeição ali. Um personagem que era sacerdote do Antigo Testamento, que se encaixa nesse texto aqui, quem seria? Eita glória! Eli. Por quê? Porque Eli, amados irmãos, ele é interessante porque ele fala até: te rejeitarei e me esquecerei de teus filhos. Eli tinha filho? Quem? Finéias, né? Então você veja bem, de repente o começo de Eli, com certeza, eu acredito, foi bem, foi tranquilo. De repente nem tinha filho ainda, depois foi, enfim. Mas aí ele foi vendo os filhos crescerem. E o sacerdote, amados irmãos, existe uma coisa que o sacerdote tem que ter muito cuidado. Quando eu estou falando de sacerdote, você vai ver que depois não é só sacerdote, é toda a igreja, tá? Quando eu falar de sacerdote, não pensa que é só todos nós, depois eu vou mostrar por quê. Então ali, o comodismo que houve. Então tem que ter muito cuidado, o cristão hoje, com o comodismo espiritual. Ah, domingo, é mais um culto, é isso, é aquilo, lá de novo. Então aquela coisa ali começa a virar ali uma coisa mecanizada. Então Eli, de repente, ele ensinou ali que tinha que ensinar para os filhos dele, mas viu os filhos dele crescerem, e ele viu os filhos deles ali começar a cometer o que? Abominações ali. Levar mulheres para lá para o templo, lá a casa do Senhor ali, ter relações, roubar das ofertas que entravam na casa do Senhor. E qual o pecado de Eli ali? Qual foi? A omissão. Ele se omitir é o mesmo que se esquecer de Deus. Ou seja, o mandamento não fala. Ele não fala ali, a palavra de Deus não fala para você ali, a questão dos filhos ali, os pais com os filhos, a questão ali em tudo. Mas Eli fez o que? Ele tipo que ignorou, ele omitiu. E aí se cumpriu aquilo que estava escrito em Oséias 4:6, que na verdade, né, Oséias 4 foi escrito bem depois, mas isso, né, pela presciência do Senhor ali, isso se cumpriu lá na vida de Eli. Eli foi rejeitado, Eli viu os filhos deles ali serem mortos. A arca da aliança, que representa o quê? A presença do Senhor, ela foi levada pelos, acho que os filisteus, né? E trouxe aquela morte espiritual. Caiu. Eli, antes dele morrer, ele teve uma morte ali espiritual. Aquela mulher chamada
Ana, ela foi ao templo para orar, porque ela tinha uma causa, né, a levar para Deus. Ela não podia de sua amada que estava cerrada. E ele já estava morto espiritualmente, porque ele viu aquela mulher ali, ele não teve discernimento de ver que aquela mulher estava rasgando a alma dela e chorando, se derramando aos pés do Senhor. Ele achou que aquela mulher estava cheia de mosto, que aquela mulher estava bêbada. Então você vê, amado, os sinais da pessoa, quando ela se esquece de Deus, ela perde a visão. Ele não teve o discernimento ali. E a mulher na Bíblia, ela tem a simbologia. Qual é? Igreja. Mesmo que o sacerdote, ele perca a visão, você é igreja. E eu vou dizer mais, você não é só igreja. Abre a tua Bíblia lá em 2 Pedro. Deixa eu ver aqui, amados, se é 2 ou é 1 Pedro. Eu acho que é 1 Pedro 2. Eu acho que é 1 Pedro 2, vamos ver. Se não for a primeira, é a segunda. Oi? É esse mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler 2 Pedro 2, ele inteiro aqui. Esperar os irmãos abrirem. 2 Pedro 2. Perdão, irmãos. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Louvado seja Deus. Os irmãos abriram aí? Então vamos ler aqui. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então você vê, amado, que agora, veja bem, agora nós temos aí uma pedra, que eu já falei aqui que a pedra é quem? Cristo. Nós somos edificados nessa pedra. E aí, ele fala aqui, ó, reprovada na verdade pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus. Então você veja bem, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, ele não vai ser aplaudido. O Senhor Jesus falou: vocês sereis odiados por amor do meu nome. Vocês vão ser aplaudidos. Hoje a pessoa busca o que é a aprovação do mundo. E para ser aprovado no mundo, manter aquela política da boa vizinhança, eles aceitam aquilo que o mundo gosta. Não pregam mais aquilo que o povo precisa ouvir. Arrependimento, salvação, libertação, exortação. Pregam aquilo que é agradável à audição do povo ali. Então as pessoas hoje, ela entra dentro do templo, o sacerdote que se esqueceu de Deus, ele não repreende mais. Por quê? Porque se hoje você pregar a verdadeira palavra, o que acontece? Por enquanto não chegou esse tempo ainda, mas o povo fecha a cara, às vezes se levanta, tem gente que já está se levantando antes de acabar o culto, mas vai chegar um momento que a pouco a pessoa vai ser apedrejada ali, porque vai ter comichão nos ouvidos. A Bíblia diz isso. Então não suportarão a sua doutrina, diz isso nos últimos dias que isso vai acontecer, tendo comichão nos ouvidos. E aí ele fala: pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Agora nós somos casa espiritual, sacerdócio santo. Opa! Sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então veja bem, no Antigo Testamento existia o sacerdócio, mas através de Cristo Jesus. O que Jesus fez quando ele disse para o Pai: está consumado? O que aconteceu? O véu do templo ele se rasgou. Então o véu que fazia a separação. Então hoje nós temos o que? Livre acesso. O povo do Antigo Testamento, eles podiam entrar lá dentro do tabernáculo, dentro do templo, lá todo mundo lá se reunir?
entrar no lugar santo, ir lá no Santo dos Santos, poderia? Não. Mas Jesus, ele rasgou o véu para quê? Para que nós tivéssemos livre acesso. O que o sacerdote ele fazia lá? Ele fazia o quê? Sacrifícios. Sacrifício. Então ele fazia lá dentro do templo lá, para resumir aqui, né? Existia ali o altar do holocausto, que ficava no átrio externo, e ali todo o templo, o tabernáculo, né, na época, ele era cercado ali, e a pessoa ela ia lá com o sacrifício, e o sacerdote ali, os obreiros que tinha ali, aceitava aquele sacrifício e ali sacrificava aquele animal lá no altar do holocausto que ficava lá fora, aonde tinha que ter brasa, onde que o fogo tinha que estar ali aceso constantemente. Aí depois, esse sacerdote ele tinha que entrar dentro do lugar santo, onde já tinha uma cortina ali separando ali, falando do tabernáculo, né? E tinha uma bacia de bronze, aonde ela foi polida de tal maneira, onde tinha água ali dentro e que refletia a imagem desse sacerdote. Essa água ela tinha que estar limpa, então ele tinha que fazer o quê? Tinha que lavar ali os pés, lavar as mãos, com a veste santa e entrar no lugar santo. Se ele não cumprisse um desses requisitos, o que aconteceria? Deus receberia? Não. E dependendo da situação da gravidade, seria fulminado. Aconteceu isso? Com quem? Com os filhos de Arão. Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho. Mas hoje, nós somos sacerdotes, você vê, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa. Hoje, pelo fato de alguém entrar de qualquer maneira na igreja, ou de alguém pregar qualquer coisa dentro da igreja, juntando o santo com o profano, e não ser consumido, dá a entender que a pessoa ela pode seguir ali com aquela heresia, com aquela falsa doutrina, que não vai acontecer nada. Quando na verdade, amados irmãos, a graça hoje é pior do que a lei. O diabo, essa é a estratégia do inimigo, ele faz com que a pessoa esteja ali, dentro do templo, fazendo as coisas que são abomináveis, reprováveis diante do Senhor, e quando ela morrer, ela vai esperar o quê? Que os anjos venham e a recolham, mas na verdade que vai vir não é os anjos. Então, amados irmãos, essa é a estratégia do inimigo. Então aqui ele fala aqui, sacrifícios espirituais. Ele entrava no lugar santo, acabava de lavar as mãos e os pés lá, e o que tinha lá dentro? O lugar santo. Tinha altares. Tinha um altar do lado direito, um altar que era o altar dos pães, os 12 pães da apropriação que tinha ali, né? Representa ali as 12 tribos, representa Jesus, porque ele também veio de uma dessas tribos, ele representa o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E não pão, aquele pão que alimentou ali o povo quando estava no deserto, aquele maná caiu do céu. Mas agora com o seu próprio sacrifício, com a sua própria carne. Lembra lá de João 6, que Jesus dá um duro discurso? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não o pão que vossos pais comeram, morreram, né? Se alimentaram ali, mas não. Aí depois ele vai falar, quem não comer da minha carne e do meu sangue, não tem parte comigo, lembra ali? Então através do seu sacrifício ali. Então o pão vivo é Jesus, que nos alimenta. E Jesus também é chamado Verbo de Deus, Palavra de Deus, que nos alimenta. Do lado esquerdo, tinha ali o candelabro. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão lendo Bíblia. Glória a Deus. Que benção, pô. Já vou ser substituído. Aí, o candelabro do lado esquerdo, onde tinha 7 tubos, que representa as 7 igrejas do livro do Apocalipse, que representa também Jesus, a luz do mundo. E também, se você for mais a fundo, você vai ver que vai representar 2 igrejas no fim, que é a Laodiceia e Filadélfia. Uma ela vai ter o azeite, dentro do tubo tinha que ter o azeite, e vai ter a lâmpada acesa, a outra não. E mais à frente, do lado direito o pães asmos, do lado esquerdo ali a mesa perdão irmãos, o candelabro, e à frente tinha ali o altar do incenso, que o sacerdote ele tinha que pegar aquela brasa lá e queimar incenso.
Aquela fumaça subindo apontava para o quê? Suba a minha oração como incenso suave, né? E o levantar das minhas mãos no sacrifício da tarde. Apocalipse também, acho que é 8, ele fala que eu vi um incensário, um anjo com Atenais, e ele perguntou, isso aí é o que? A oração dos santos, enfim, os irmãos sabem, já foi ensinado isso. Então, aquele incenso ali é a oração. Quem tinha essa responsabilidade era quem? O sacerdote. Mas hoje nós temos sacerdócio real, aqui você não vai ver aqui um altar do sacrifício, você não vai ver o incenso, você não vai ver, você vê aqui dentro da igreja, não. Por quê? Porque agora nós somos casas espirituais. Nós agora somos sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que é um sacrifício espiritual agradável a Deus? Me responde na Bíblia. Não, me responde com um versículo na Bíblia. O que é um sacrifício espiritual agradável a Deus? Ô Edgar, Romanos 12, pode abrir aí, se irmão quiser. Romanos 12. O que está escrito aí? Romanos 12. Se alguém quiser, pode ler. Tem que levar o microfone, né? Quem quer ler aí? Glória a Deus. Alguém que achou que quer ler, pode ler? Vai levar para a irmã, para os irmãos aqui poderem ouvir. Amém. Só até aí. Então, Paulo está falando o quê? Rogo-vos que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós entramos aqui como sacerdócio real, como nação santa, povo adquirido, para oferecer sacrifício, né, a Deus aqui, eu tenho que entrar com que tipo de sacrifício eu tenho que apresentar a Deus? Porque eu estou vindo para o culto. Eu não tô vindo para ser cultuado. Esse que é o problema hoje. As pessoas querem vir para a igreja para ser cultuada, para ter ali o seu ego massageado, né? Para o profeta ali, o sacerdote passar manteiga no bigode do gato, ali massagear ali. Então eu tenho que vir para fazer o quê? Cultuar Deus. Eu tenho que oferecer algo para Deus. O que é? A oferta? O envelope? O que a Bíblia diz? Romanos 12. Nosso corpo como sacrifício. Então hoje você não vai entrar com uma ovelha, com um cordeiro, com uma pomba. Tu não vai entrar com envelope de ouro, envelope de prata. Tu não vai entrar com isso. É o nosso corpo, a nossa maneira de viver. No Antigo Testamento, o que estava acontecendo? O povo estava tão mecanizado, tão acostumado com aquele sistema de sacrifício ali, que o sacerdote fazia o quê? Isso na época de Jesus. Jesus, ele se irou por quê? Porque quando ele chegou no templo, ele viu uma coisa que ele ficou muito irado. Foi o quê? Estava tendo compra e venda. O que é comércio? Compra e venda. Compra e venda, não tem dúvida disso. E ele chegou ali aqui, ele fez com que ele se irasse. Então o que estava acontecendo ali? Os sacerdotes já estavam numa máfia, onde eles pegavam e a pessoa chegava com um animal, aí ele condenava, ó, se tiver qualquer coisinha, você condena o animal. Aí o vendedor, ele compra por um preço, né, 50%, mas só vou quebrar teu galho, vou comprar esse animal aqui que não serve, mas você leva isso aqui. Então, meu irmão, era uma prática maligna, uma corrupção terrível. Não era só compra e venda, não. Tinha uma coisa por trás ali. E o que acontecia também, amados? O povo, ele estava tão acostumado que ele, tipo assim, ele via que um cordeiro daquele, uma ovelha daquela ali. Ó, isso aí, rapaz, daqui um mês isso não vai durar muito, não. Vai durar muito tempo, não. Já estão dando sinais que esse vai morrer. Então faz o seguinte, então tá bom. Pegava o quê? Para oferecer para Deus.
Pegar justamente aquele que ele sabia que ia dar ruim. Ou então ele pegava algum que já estava nascia defeituoso, estava com a pata meio estranha, estava com o olho meio esquisito, entendeu, amado? A orelha meio defeituosa, isso aqui não tem muito... E aí oferecia, pedaço de lã faltando aqui, e aí pegava, queria oferecer ao Senhor, até o ponto de Deus pegar e repreender o povo. Vem cá, vocês, quando vocês vão na presença do príncipe, ou do rei, vocês vão de qualquer maneira? E por que para mim vai oferecer esse sacrifício? Então hoje, amados irmãos, espiritualmente falando, porque ele está falando aqui de sacrifícios espirituais. Então você não vai trazer pomba hoje, você não vai trazer couve, então é o sacrifício espiritual. E aí eu tenho que vir aqui com meus olhos santo, porque Paulo ele fala, apresentai o vosso corpo. O olho faz parte do corpo. Os meus ouvidos, a minha boca, nariz, mão, todo o corpo. E aí o que acontece? Já viu como é que as pessoas... Isso eu estou falando aqui só... Você já viu como é que as pessoas hoje vão para a igreja? E antes de alguém falar assim, que Deus não olha para... Deus olha para o coração, que não adianta você estar com a veste comprida por dentro, né? Antes de vir com aquela coisa toda, vamos lá para Tessalonicense. Eu acho que é 1 Tessalonicense. 1 Tessalonicenses. Porque eu já ouvi, né, pessoas dizer assim, né? E adivinha não, acerta quem fala, geralmente isso, quem retruca? Crente. Não, que esse Deus, ele olha para o coração e tudo, Deus não olha para... Deus só quer o coração e tudo, ou então a pessoa fala assim, não adianta também a gente estar vestido assim e tudo e por dentro está podre, sepulcro caiado, não, tudo bem. Mas Jesus, quando ele advertiu ali, ele não estava dizendo que, não, você seja limpo por dentro, mas por fora você pode andar de qualquer maneira, que eu conheço teu coração, é isso que ele diz? Não. Então a Bíblia está aqui para nos ensinar. Abriram aí, amados, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, pula lá. Capítulo 5, o versículo 23 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos abriram aí? 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Diz assim, alguém quer ler? Alguém quer ler? Pega, diga, se puder. Vai levar aqui para as mães. Amém. Então aqui Paulo está falando aos Tessalonicenses que para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo eu tenho que ter um preparo. Tem ou não tem? Jesus vai vir buscar uma noiva. Que tipo de noiva é essa? Limpa, purificada, lavada pela lavagem da palavra. Está lá em Efésios 5, a gente sabe disso. Mas ele fala que eu tenho que conservar algo. Ele diz aqui, o mesmo Deus de paz me santifique só no corpo? Ou só por dentro? Só na alma? Não, é só na alma. Sabia que existia umas heresias lá no passado, no meio das igrejas? Lá no passado mesmo, lá. Que tipo assim, o corpo não serve para nada. O importante é a alma. Aí eles pegavam e se entregavam ali a prostituição, aquelas coisas. Eles se prostituíam, praticavam vários pecados ali, orgias ali, porque eles achavam, o corpo não serve para nada. Então tá bom. Amados irmãos, ontem eu vi aquela... Eu vou falar porque a partir do momento que está no YouTube, todo mundo já sabe, então, né? Não é segredo para ninguém. Aquela mulher, André Surak, que teve que ela, né? Parece que ela teve uma conversão, um sinal de conversão lá atrás, que ela teve até uma experiência de ver ali o próprio corpo ali, as trevas vindo buscar o corpo dela, e o Senhor deu uma oportunidade para ela. Essa mulher,
cada dia ela vem uma abominação diferente, uma heresia. Dessa vez agora, não sei se os irmãos viram lá, ela falou que Jesus escolheu ela é escolhida do Senhor, não importa, que a igreja dela agora, que ela vai abrir a igreja, que essa igreja é para pecadores, é para homossexual, para prostituto, que eles não é, ela fala assim, ó, não é para justo, é para pecador, é para pecadores. Ela fala, até aí tudo bem, não é para justo, é para tudo bem, mas o restante do versículo, ao arrependimento, eu vim chamar não justo, mas os pecadores ao arrependimento. Se chegar lá e se arrepender, se converter, tudo bem. Amados, ela pegou, separou 12 mulheres, aí ela bota um vídeo dessas mulheres tudo com roupa sensual, dizendo que agora são 12 apóstolas. Aí nisso eu sabia. Enfim, 12 apóstolas, ou apóstolo, sei lá, ali. Triste, amados. É triste porque você vê ali uma pessoa, provavelmente ali já blasfemou contra o Espírito, né? Há muito tempo. E você é muito triste porque é um tipo de pessoa que você vai mostrar a Bíblia, você vai mostrar versículo e não vai querer saber. E esse que é o problema hoje. E a pessoa ela vai ali acreditando ali, realmente o diabo ele já enganou ali, já veio um espírito maligno ali de mentira, faz com que aquela pessoa acredite que realmente ela foi chamada ali por Jesus, né, que é para pegar o evangelho, que Jesus não veio para julgar, Jesus é o espírito de engano. Entendeu, amados irmãos? Então aqui a Bíblia diz: em todo o vosso corpo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Ele fala: sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o povo é destruído por quê? Faltou conhecimento. Está faltando Bíblia? Você consegue pegar a Bíblia até de graça. Aonde muitas das vezes tem dificuldade, onde tem perseguição ali, mas mesmo assim sempre dá um jeito os cristãos ali de chegar ali a palavra ali. É por causa do verdadeiro conhecimento de Deus. Então cada um hoje segue o seu próprio entendimento. Isso nada mais é do que a apostasia. E é um dos maiores sinais da volta de Jesus. Isso nos deixa, pelo menos para mim, né, com dois sentimentos. Um sentimento de tristeza, de frustração assim, muito grande assim, para onde a igreja está caminhando, mas por outro lado uma alegria muito grande, por saber que é um dos maiores sinais da volta de Jesus. Tanto 1 Tessalonicenses, e a gente leu aqui capítulo 5, se você for no capítulo 4, qual o contexto do capítulo 4? Arrebatamento. Se você for em 2 Tessalonicenses 2, quando ele fala de apostasia, qual é o contexto? A manifestação do anticristo e a vinda do Senhor. Não será assim, sem que antes a apostasia. Então a apostasia, o que é isso? A apostasia, primeiro, o inimigo, ele joga a isca. Ele vai fazer o quê? Uma integração. Ele vai se infiltrar ali. Depois que ele faz uma integração, ele se infiltra, vem o controle. É assim que o espírito do anticristo ele trabalha, para controlar. A inteligência artificial é a mesma coisa. Primeiro ela vai te conquistando, vai te prendendo, depois ela te controla. Então o anticristo ele só vai se manifestar quando ele tiver o controle ali. Quando ele vê que é o momento ali da ascensão ali, aí ele vai se revelar. E quando isso acontecer, amados, vai ser muito difícil. Se alguém agora já está difícil dar crédito para a palavra, então aí vai se cumprir mesmo o que o Senhor falou: sereis odiado, perseguido. Lembra que a igreja de Cristo ela nunca foi aprovada, ela sempre foi perseguida, sempre foi odiada, sempre foi a minoria. E hoje o que está acontecendo aqui? Os sacerdotes se esqueceram de Deus, os profetas cerraram. Deus muitas das vezes revela algo que é para aquele profeta falar para a igreja, ele não fala, fica com medo de falar, ou entrega parte do que o Senhor revelou ali. Então isso que está acontecendo. Então, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então a consequência da falta de conhecimento é isso, é falsas doutrinas, destruição. A pessoa ela não vai ter bênção. As bênçãos, porque a palavra de Deus também fala de bênção ali.
Por quê? Porque para ter a bênção, existe também uma condição que Deus dá. E qual é a condição que o Senhor dá para ser abençoado? Obediência à palavra. Deuteronômio lá 28, ele fala, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então hoje as pessoas fazem barganha com Deus. Se eu der tanto, eu vou receber tanto. Se eu fizer isso, então, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo, barganha. Não, a gente é que tem que obedecer. Quem é o Pai? Sou eu? Não, é Ele. Quem é Deus? É Ele. Eu que tenho que tomar a posição, eu que tenho que obedecer. É eu que preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim. Ali, então, um posicionamento. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Significa que quando eu tenho a minha vida de obediência a Deus, se você parar para pensar, a pessoa que tem a vida de obediência a Deus, a palavra, ela já entra aqui cultuando a Deus. Ela já entra por essas portas, já oferecendo um sacrifício agradável a Deus. Já fazendo ali o sacrifício contínuo, o incenso. E o incenso, ele era 7 horas da noite, no horário do culto? 7h30. Não. Que horas que era o incenso? Na primeira hora da manhã. O sacerdote, ele tinha que fazer o que? A primeira coisa que ele fazia era o quê? Oferecer, queimar incenso a Deus. Então não posso orar só quando eu estou na igreja. Não. Não, tem que ter um lugar lá para orar. Foi Mateus 6,6. Não, vou na casa de Deus. Você é a casa de Deus. Só que a gente tem que estar aqui por quê? Porque é a comunhão com os irmãos, para a gente adorar, a gente prestar culto ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso culto, então quando a pessoa se esquece disso, ela entra num comodismo espiritual. E aí, logo ela faz, irmão, é impressionante como as coisas do passado é a soma do futuro. Quem leva a culpa? Quando entra aqui e não recebe a cura, quando a porta não é aberta, quem leva a culpa? E quem leva a culpa muitas das vezes também é o sacerdote aqui. Porque hoje, para uns Deus colocou para isso, para aquilo outro, uns para pastores, profetas, evangelistas, não falo nos dons ministeriais, para ter uma organização e tudo. Então, hoje é muito mais fácil a pessoa botar a culpa na igreja, botar a culpa no pastor, nos obreiros, no irmão, na irmã, né? Do que a própria pessoa ela reconhecer que ela é um sacerdote real, que ele é um povo adquirido, que ele também tem a sua função ali. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso é importante, amado? Porque são momentos difíceis. E se a gente não deixa, a gente começar ali a realmente buscar o Senhor, começar a praticar o jejum, a vida de oração, de consagração, buscar se firmar no Senhor, vai ser muito difícil resistir àquilo que está por vir. Imagina a iniquidade se multiplicando de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Que nível espiritual você vai ter que ter para de manhã, já cedo, você sair de casa, as pessoas já te odiar? Vizinho passar perto de você, não falar, não dar bom dia, chegar no trabalho, as pessoas tentar fazer de tudo, um monte de armação para poder te pegar. Já pensou, mano? Contra tudo e contra todos? Crente que carnarebe, que xinga palavrão, que não dá testemunho perto de você. Que nível espiritual você vai ter que ter? Lembra que Deus nunca está na maioria, está na minoria. Louvado seja o Senhor. Mas se a gente ali for firme e constante, o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Então, continuando aqui, amados irmãos, você vê que há um perigo da gente se esquecer. A gente não pode se esquecer das promessas do Senhor, da palavra do Senhor. Aquele que não se esquece de Deus, ele preserva a sua fé. Nada tira a fé dele, nada tira o propósito que ele tem. Quantas vezes Jesus falou que ia morrer e ressuscitar? Quantas vezes? Falou para quem? Quem estava perto dele. Falou que isso ia acontecer. Uma certa feita Jesus falou isso a Pedro: não, Senhor, isso não pode acontecer contigo, é para trás de mim, Satanás. Né? Então, várias vezes Jesus falou. E quando ele ressuscitou e apresentou ali para aquelas mulheres ali, acreditaram? Não, não acreditaram. Jesus ressuscitado, caminhando para a aldeia, acho que era Emaús, não lembro, ele encontra com 2 discípulos.
O que vocês estão falando aí? Ah, não, é Jesus o Galileu, Nazareno, que ele morreu, que fez isso, fez aquilo, mas por que vocês estão assim? E aí Jesus começou a falar de tudo, desde lá de trás, de Moisés, lá até onde Jesus tinha dado os ensinamentos ali, de tudo que deveria acontecer acerca do Messias, Jesus. Então o que acontece, amado? Uma coisa é falar que crê em Jesus, crê em Deus, crê nas promessas, outra coisa é realmente crer mesmo. Será que realmente a gente crê ao ponto de suportar? Estava vendo. Eles se lembraram, Jesus veio, mas é acerca da palavra, das coisas, né, que Jesus ensinou, do que ia acontecer, que ele ia ressuscitar ali. Eles já tinham perdido a esperança, já, a fé. Duvidaram. Então, a gente tem que trabalhar na nossa fé. E a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Se lembrar que é promessa. Vai chegar um ponto que ninguém vai acreditar mais que Jesus vai voltar. Mas o grande sinal é justamente esse. A apostasia, quando ninguém mais acreditar, quando todo mundo começar a seguir outro evangelho. É esse momento. A grande apostasia, lembra da parábola das 10 virgens? O período de densas trevas, que é a noite, que não faz sentido tu andar com a lâmpada acesa de dia. Faz sentido? Não. Então, a lâmpada acesa à noite. Estou falando lá naquele ritual judaico. Na noite mais escura o noivo vinha. Então, nós tínhamos que estar ali com a luz acesa. O que é a lâmpada acesa hoje na nossa mão? Não é a palavra ali que a gente tem que andar? E essa palavra, essa lâmpada, essa lamparina espiritual que fala ali, a gente tem que andar com ela. Agora você está vendo aqui, está dia, está de noite, está de dia, né? Mas espiritualmente está como? O mundo, ele está assim, em densas trevas. Você tem que andar com a lamparina acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que até as virgens prudentes, elas dormiram. Olha só. Até as prudentes, até aquelas que guardaram o azeite, guardaram o espírito, oração, busca, dormiram, amado. Mas você pode dormir acerca da volta de Jesus, você pode até duvidar, né? O momento. Sim, eu não sei se é o momento esse agora, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando a sua presença, que eu te amo, é o Senhor que me guarda. Eu sei que um dia você vai voltar, se eu morrer agora, você vai voltar para mim. Mas acerca da volta de Jesus, você pode até achar, mas não deixa seu azeite. Não deixa a presença de Deus, não deixa a leitura da palavra, a oração. Porque é o seguinte, acerca do arrebatamento, nós não sabemos o dia e a hora. Mas eu também não sei o dia e a hora que eu vou morrer. E aí? Como é que está a nossa lamparina? Como é que está o azeite? Como é que está as nossas vestes? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, a consequência no fim dos tempos. Tessalonicenses de novo. 2 Tessalonicenses 1. Tudo isso aqui está dentro dessa parte de conhecimento, né? Da falta de conhecimento. Você veja bem, estamos falando aqui de arrebatamento, né? De volta de Jesus, de santificação, olha só. E aí, você vê que Oséias 4, que a gente leu, ele fala do sacerdote, que o povo ele foi destruído por falta de conhecimento. Mas ele também vai falar, deixa aí 2 Tessalonicenses 1 aberto, tá? Deixa aberto aí. Você vai ver que a partir do capítulo 4 mesmo, versículo 1 de Oséias, olha o que o Senhor fala: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e a homicídio sobre homicídio. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Você vê que aqui ele está falando também no sentido também, tanto para Israel, quanto no sentido global. Só prevalece o matar, o roubar, o mentir. Não tem isso hoje? Por quê? Porque não há nem benignidade, não há verdade, nem conhecimento de Deus na terra. A consequência da falta de conhecimento traz o quê? Morte, roubo, o homicídio, né? O furto.
Porque não há conhecimento de Deus na terra, é por isso, destruição. Consequência da falta de conhecimento de Deus na volta de Jesus, no arrebatamento, está em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o que está escrito aqui. Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Lá no versículo 7. Ele fala assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós que sois atribulado, que palavra apareceu aqui? Atribular. O que quer ser atribulado? Tanto a tribulação real mesmo que vai acontecer, quanto a nossa vida. Porque a nossa vida também não é uma tribulação que a gente passa? É ou não é? Nesse mundo aqui, sendo que é soma do que vai acontecer, vai piorar muito mais. E a vós que sois atribulado, descanso conosco. Quando se Por quê? Paulo está falando aqui daquelas pessoas, os irmãos que estavam sendo atribulados lá já. Descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ele está falando do quê? Da volta gloriosa de Jesus. Como vai ser isso? Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem. Agora começou a estreitar aqui, ó. A consequência da falta de conhecimento de Deus. Aqui o contexto é na volta de Jesus. Dos que não conhecem a Deus, ele está falando para quem? Os ímpios? Os crentes? Um dos dois? Para todo mundo? Dos que não conhecem a Deus. Oséias 4, ele fala que Deus tem um contenda com os moradores, habitantes da terra, moradores da terra, que só prevalece. Ele está falando para sentido geral, certo? Depois, Oséias 4,6, ele fala que o povo dele também foi destruído por falta de conhecimento. Lá. Está falando para as duas classes. Aqui, ele está falando para os que não conhecem a Deus, ele está falando para o ímpio. Tá, mas somente, vamos à resposta, está na Bíblia. 1 João 2. João 2. Se alguma Bíblia tiver com uma tradução diferente, o irmão pode sinalizar, tá bom? 1 João 2, versículo 3. Os irmãos abriram aí? 1 João, você vai lá em Apocalipse, tá? Você volta ali, tá pertinho. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 3. Posso ler? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ele quem? Jesus. Então, a Bíblia diz que quem conhece a Deus é quem? Quem guarda a sua palavra. Deve ter alguma tradução, mas é a palavra, os mandamentos do Senhor. Perdoar, se arrepender, santificar, orar, deixar de roubar, deixar de mentir, enfim, tudo aquilo que Jesus ensinou ali. Então, amados irmãos, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Jesus, ele não teve variação no seu ministério. O que tinha que ser pregado, foi pregado. O que tinha que ser cumprir, ele cumpriu. Tudo que estava escrito acerca dele, não teve variação. Ele até diz mais, né? Se alguém tirar ali um tio, né? Uma vírgula, enfim, né? A Bíblia diz sobre isso, fala de alterar a palavra do Senhor. Hoje, o pastor Elvis, ele sempre fala isso, parece que o Espírito perdeu essa capacidade de convencer. E aí, eu tenho que usar,
Domingo eu não posso pregar isso, porque senão, né, o povo tem recém-convertido numa palavra muito dura, muito pesada, não pode ser assim. Aí contrata alguém para ficar ali sentado na igreja, né, pinta de preto, bota uma cadeira e fica ali, apaga tudo, e a pessoa chega e diz, hoje eu preciso relaxar, eu quero ouvir uma palavra, vamos ver Deus vai falar comigo, e aí começa, você está assim porque o mundo não te deu valor, mas Deus te dá valor, e toda aquela ladainha, toda aquela coisa, não tem confronto contra o pecado. É que eu falei aqui, não sei se os irmãos viram, né? Quem que sabe que é gambiarra? Deus não precisa de gambiarra. O que é gambiarra? Gambiarra é o seguinte, jeitinho, né? Tipo, por exemplo, eu tenho aqui, tem várias luzes aqui no teto, aqui, ó, várias. Aí, o certo, né? Certo é isso. Você pega um fio ali, tem que ser um fio, né? Apropriado para aquilo ali. E aquela quantidade de lâmpada é o que vai suportar aquela tensão que vai passar ali. E você deixa separado, você faz a separação na caixa de disjuntor. Então, um disjuntor vai ser para 6 lâmpadas, para 7 lâmpadas, ou 10, não sei. O que é gambiarra? O cara quer economizar. Não, eu quero. Vamos economizar aqui, não precisa não. Bota um disjuntor só. Quando bota disjuntor, né? Bota aí 100 lâmpadas. E aí, o que acontece? Mas acabou o fio, não faz. Tem uma fio, aí pega um outro fio de outro calibre, fio velho, vai lá, pega uma fita isolante, amarra. Aí dá para botar mais uma, barra outra lâmpada ali. Quando você vai ver, dá curto-circuito, queima tudo. Vão queimar no fogo do inferno quem está usando gambiarra, quando vier o juízo de Deus. Por que, amados irmãos? Deus não precisa de recursos humanos. Espírito Santo, a palavra de Deus ali é suficiente. O que Jesus fez na cruz ali, o propósito, o projeto de salvação, já é o suficiente. Você vê que Jesus ele dá a ordem e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado, quem não crê? Ele diz para tu ficar lá fazendo... Não, quem não crê, você dá um jeito aqui dele fazer ele crer aqui, tá? Que vê lá que ele gosta, vê se ele gosta de um ritmo de pagode. Não era do mundo do pagode? Não, faz o seguinte, pega aqui um ritmo aqui, bota o nome Jesus na letra, nessa melodia aqui, pega uma música de axé ali, tira ali, bota só o nome Jesus. De repente essa pessoa que gosta do carnaval lá do carnaval, ela vai se converter. Pega um ritmo, pega uma festa pagã, ilustra ali, entendeu? É criança, é comércio, é coelhinho da Páscoa. Não, Deus não vai levar em consideração não. Pega ali, faz um negócio ali, traz para dentro da igreja, né? Aí a pessoa dá até cara de pau dizer que ganhou não sei quantas almas para Jesus no carnaval também. Não, irmãos. Falso evangelho. Se alguém vos ensinar, tem um texto, eu sempre falo desse texto aqui, 2 Coríntios 11, também acerca do arrebatamento da volta de Jesus. E aí o que acontece, irmão? Quando você prega assim, como que as pessoas vão te ver? Como radical? Tem que ter amor pelas almas, não pode ser assim, é recém-convertido. Quem é que não sabe no mundo hoje que Deus é amor? Tem alguém que não sabe disso? Que Deus é amor? Só aquelas tribos lá isoladas, lá, aqueles lugares assim onde não tem como ter acesso, né? Mas a maioria sabe que Deus é amor. Eu tenho que pregar arrependimento, conversão. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o pai não corrige o filho que ama? Então, Deus é amor. Deus é pai, ele corrige o filho que ama. E aí você vai ser muitas vezes criticado por outro cristão, dizendo que você é muito radical, que não pode ser assim. Às vezes a pessoa fala, não, essa tradução. Aí tu pega Provérbio 1:23 e lê lá. Eu me rirei da sua desgraça, porque eu estendi a mão, não teve que... Depois a gente vai ler lá. Aí a pessoa, não, essa palavra é muito pesada. Vai lá, pega a tradução da NVI. Aí tu vai lá, já dá uma maciada. Aí não tem a palavra desgraça. Quando vier os dias maus e não sei o que, aí tu vê que dá aquela maciada. Como vai acontecer isso? 2 Coríntios 11, Paulo ele fala: tomara que suportasse um pouco na minha loucura. Paulo era visto também como radical, tá vendo? Louco. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque ele vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Como a virgem que Paulo estava preparando para apresentar, pura, limpa pela palavra. Lembra lá de Efésios 5? Purificada, lavada pela lavagem da palavra, espírito, alma, corpo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva.
com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vosso sentido. Que sentido, amado? Visão, audição. Lembra? Isso é a parte da simplicidade que é em Cristo Jesus. Porque se alguém vos pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeste outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então tem tradução que fala facilmente tolerarás. Ali, tolerarás. Aqui está, sofrereis. Então por que a pessoa está sofrendo hoje? Um crente, ele pode, muitas das vezes, numa igreja, de repente ele até pode conquistar lá a chave do carro, pode até conquistar lá a chave da casa. Estou falando da falsa doutrina, numa igreja, lá. É falsa doutrina, quem é que está lá? Diabo. O que o diabo ofereceu para Jesus? Mas o que ele não pode dar? Me dá um exemplo, o que o diabo não pode dar? A salvação, mas aqui, em vida. A paz. Então são pessoas, você vê o ímpio, tá? Esses dias eu via, tomara que seja sinais de conversão, de arrependimento, da Anitta. Dela falando assim, que ela falando, o que adianta você chegar no auge, sabe, você ter tudo, você tá no topo, mas você sentir que você tem um vazio ainda, e ela falando assim, desse jeito. Tomara que seja sinais de conversão, de arrependimento, tomara. Então ela já mostrando ali sinais de falta de paz. E você pode ver quantos famosos cantores, atores tiraram a própria vida no auge. No auge, tiraram a própria vida. Porque o diabo não pode dar paz. Pode? Não. Aquela mulher, a Fabiana Anastácio, irmã em Cristo que faleceu, é um testemunho dela. Que ela fala que foi uma luta na vida dela, ela foi para o culto, aí ela não tinha dinheiro para voltar para casa de passagem, aí o irmão, ninguém deu carona para ela voltar para casa, ela pegou, ela veio andando, e aí chegou uma hora que ela teve que tirar ali a sandália dela, o salto alto, e veio ali, o pé ali doendo, né? Aí ela chega em casa, ali, e na sala dela, de repente, aparece ali um ser ali, se manifesta ali, se materializa, e fala assim, ó, tem certeza que você quer isso? Eu posso te dar tudo. As coisas com ele é mais demorada, é mais difícil. Se me, fulana de tal, lá, conhece fulana de tal? Cantora já famosa, antiga, eu coloquei lá, eu que dei isso, dei aquilo. Tem certeza que você vai ficar assim? Aí ela aí falou assim, sabe que era o diabo, né? Ela falou assim, você está sentindo isso aqui? Aí o que? Essa paz que eu estou sentindo aqui. Aí, não, então, você não pode me dar isso. Ele pode me dar. Essa paz você não pode me dar. Então ela repreendeu, né, o diabo ali. Então você vê, amados irmãos. Mas muito se encurva às propostas do diabo ali. Então, o que acontece aqui? Se alguém vos pregar um outro Jesus, um outro evangelho, certamente sofrereis. Como um ímpio que está assim sentindo esse vazio, tem muito cristão dentro da igreja sentindo esse vazio. Tendo as coisas, e o pior, amados irmãos, no começo até que dá certo, daqui a pouco as coisas começam a desandar, começa a dar tudo ruim, não sabe o que fazer, começa a se frustrar, aí vai pulando de galho em galho, vai pulando de igreja em igreja ali, procurando profecia. Eu vou falar para os irmãos, a maior profecia é a profecia revelada, que é a Bíblia. Porque hoje, se você não tiver o dom do discernimento, se você não tiver vida com Deus, se você não tiver leitura, conhecimento da palavra do Senhor ali, conhecimento de Deus, nós somos enganados por falsa profecia. Porque profecia boa, a maioria das pessoas não vai consultar a Deus. Eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, uma porta de emprego, a pessoa não vai para o gestor, se for só o mesmo, assim que a maioria não consulta. Agora, se for uma profecia mesmo de arrependimento, tomar jeito, falar, Deus está te dando, deu uma chance, você é a última chance, você tem que se arrepender, senão você vai descer a sepultura, o demônio está querendo tragar a tua vida, a pessoa ela não... Por quê? Porque o diabo logo vai usar um falso profeta
para falar que está tudo bem, que Deus tem vitória para a vida dela, que Deus tem bênção, que está tudo certo. Não precisa fazer nada. Essa estratégia do diabo hoje é essa. Então, é o momento da gente o quê? A gente mergulhar na palavra mesmo, né? Se brindar. A maior profecia é a palavra de Deus. Deus não vai deixar a gente no confuso, não vai. Deus jamais vai revelar algo, mandar fazer alguma coisa para alguém e contraria a sua palavra. Não vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, não adianta também ter só o conhecimento. O diabo conhece a Bíblia? A Bíblia, Jesus falou que ele conheceu a verdade, mas ele não se firmou na verdade. Aqueles fariseus e escribas, tinha sacerdote no meio deles ali? Tinha. Ele fala assim, nós temos por pai Abraão. Aí não, vocês têm por pai o diabo. Se o pai de Abraão, o pai de vocês fosse Abraão, vocês procurariam fazer a obra do vosso pai. Mas o pai de vocês é o diabo. Então aqueles homens ali, Jesus falou isso para aquele sacerdote ali, altamente religioso. E eles insistiram ali, endureciam o coração. Jesus vai falar, porque ele foi homicida desde o princípio. Ele conheceu a verdade, mas ele não se firmou. É o que acontece muitas vezes com o desviado. E vai negar até a morte. Não, Jesus está no meu coração, não preciso estar na igreja. Não é bem assim não, é dessa maneira assim. Conheceu a verdade, mas ele não se firmou na verdade. Nicodemos, um homem que eu acredito que tinha sinceridade, Jesus falou para quê? O que para ele? Era príncipe dos fariseus, né? Príncipe dos fariseus lá, dos judeus lá. Estava sendo preparado para ser ali sacerdote ali. E aí Jesus fala, é necessário você nascer de novo. Pode falar. Sim. Você não corre perigo, nada de mal chega na sua casa, mas também nada que vem chega, entendeu? Você não vê o poder de Deus, você não vê mudança. E tem gente que quer sair achando que é cristão. Eu me incomodei com isso, olhava aqui na minha casa e eu vi assim, gente, não é possível você é um servo de Deus, meu filho é servo de Deus para mim, e a gente está levando um estilo de vida que você, a gente não está respeitando Deus de ninguém, entendeu? Tá aquela linha ali paradinha e a gente está aquilo. Então, tem muita gente que quer assim. Sim. Nem todo mundo está correndo atrás de profecia, mas também tem gente que não está correndo atrás de nada. O que acontece? O pastor sempre fala aqui da questão de dar fruto. Pelos seus frutos conhecereis. O Espírito Santo de Deus, em nós, ele cria um sentimento, um desejo de você falar, você pregar. Fica aquela água ali que fica numa represa ali, então... A minha frustração muitas das vezes é essa. Às vezes eu quero falar e às vezes não é o momento e você tem que esperar que tem sabedoria, mas você quer falar, o Espírito te impulsiona a isso. A questão da vida da pessoa está tudo bem, está tudo tranquilo. A estratégia do diabo também, por quê? Gerar esse comodismo, essa falsa impressão. A vida do verdadeiro servo, da serva de Deus é o seguinte, ela não é só de derrota e também não é só de vitória. São lutas que se levantam. Você está num campo de batalha e que você ali buscando o Senhor ali, na força do poder do Senhor ali, você vence aquela batalha ali e você ganha, você tem ali a tua bênção ali, a tua vitória ali, passa um tempo e logo se levanta de novo e é um ciclo ali, mas a vitória é certa ali, seja uma enfermidade, seja uma luta de qualquer outro tipo de natureza. O problema hoje é que tem pessoa que está ali, está tudo bem, tudo tranquilo e passa, tem alguma coisa errada. E não aconteceu nada. E tem aquela que só derrota, que também não faz sentido, porque não é bíblico. As bênçãos virão e te alcançarão. Então a Bíblia fala de batalha que se levanta, mas você vence, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é dessa maneira assim. Glória a Deus. Irmãos, é tanta coisa para falar, porque o tempo, a hora
passa muito rápido. Os benefícios de você conhecer a Deus. Você tem a intimidade com o Senhor. Uma delas é esse discernimento, a sabedoria que você tem ali, de você ali estar fazendo aquilo que está de acordo com a palavra. Você não tem engano ali. Você está se esforçando pelo menos para fazer aquilo que está ali. Deus já conhece isso. Você vê que teve um homem que ele assentou no coração se humilhar diante do Deus dele, 21 dias, e assentou no coração conhecer a Deus. Foi quem? Daniel. E qual foi o benefício daquela busca ali de querer conhecer a Deus ali? Foi a revelação que ele teve ali. Então as revelações, o cumprimento, Deus se manifestar, é um dos benefícios da gente procurar conhecer a Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Às vezes a pessoa é interesse, amado, só quer conhecer a Deus, só quer ali coisa só para benefício próprio. Ah, o que eu faço aqui para, né? Eu quero meu casamento, eu quero minha casa, eu quero meu sei o que eu preciso fazer? Não tem conhecimento de Deus, cai na mão do falso profeta, faz só dar, escolhe, prata, ouro ou tem cobre também? Ou bronze, não sei, envelope. Ah, não, então você vem para a fogueira, vem para o dia da fogueira aqui que você vai, não, leva essa garrafa aqui, semeia uma semente e essas coisas todas, e a pessoa vai e embarca nessas falsas doutrinas ali, entendeu? Isso não é de graça, né, irmão? Não é de graça. O povo, eu vou te falar uma coisa, como é que pode? Realmente o diabo ele cega, porque Jesus dá as coisas de graça para nós. Tu paga para tu entrar no teu quarto e orar lá, Mateus 6,6? Você pode, tem um horário ali para você orar ali, ou qualquer hora do dia você pode orar? Pode. Então Jesus, ele nos dá toda a condição para você ter uma vida abençoada durante a vida. Vai vir lutas, mas vai vir vitória. E quando você partir dessa terra, há o maior bênção, o maior benefício, que é o quê? É o nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como achar o conhecimento? O livro do conhecimento, livro de sabedoria, qual é o livro? Vamos lá para ele. Provérbios. Glória a Deus. Vamos ler Provérbio 2. Livro de sabedoria, livro de conhecimento, né? Aí já é outro, né? Esse aí eu nunca li. Esse eu nunca li. Tanto é que se tiraram é porque, né? Então, Provérbios 2, olha só o que o Senhor fala. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, e se como prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Para nós acharmos o conhecimento de Deus, requer o quê? Esforço, querer, entendimento, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela fala lá no Provérbio 4, louvado seja Deus. Ele fala aqui, Provérbio 4, 19, olha só o que diz, Provérbio 4, 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo que tropeça. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus, o conhecimento de Deus, quando a gente tem, ele ilumina o nosso caminho.
Se você ler lá o 18, ó, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Para ser dia perfeito é você ser o quê? O teu caminho. Sempre está buscando o Senhor, sempre está buscando conhecimento, a palavra. Deus, ele vai dar o discernimento daquilo que pode vir para fazer você tropeçar, porque o ímpio, ele não vê isso. E ele pode dar saúde para o nosso corpo, saúde e vida. Olha só, os benefícios de você buscar o conhecimento, o entendimento de Deus. Agora vamos para aquele provérbio famoso aqui, que é uma das consequências da falta de conhecimento de Deus. Olha só o que diz. Provérbio 1, 23. Olha o que ele fala. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, para você tomar conhecimento da palavra, para você entender, porque a Bíblia fala de conhecimento, de entendimento, é o que? É você ter o espírito. Para você ter o espírito, a recitar a pressão. Com técnica de coach, eu consigo ser repreendido? Não. Com as heresias que é colocar dentro da igreja, com o mundanismo, eu consigo ser repreendido? Não. A repreensão do Senhor vai gerar o quê? Abundantemente. Esse aqui é um dos textos para mostrar como que a gente faz para ser cheio do Espírito. Como faz para a virgem, para a esposa do cordeiro ali, para ela ser cheia do Espírito na última hora? É aceitar o quê? A repreensão. Agora vamos ver as consequências. Mas porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Já viu? Hoje é uma geração que não aceita, não quer. Olha o que acontece. Também eu me rirei da vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Qual é o princípio da sabedoria? Temor ao Senhor. É a falta de temor que faz com que as pessoas elas negligenciem a palavra de Deus. Faz da igreja qualquer coisa, comércio e continua. A falta de temor. E desprezaram toda a minha repreensão. Ou seja, aborreceram o conhecimento. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, o Senhor é tão maravilhoso, que aquele que confessa e abandona, alcançará do Senhor a misericórdia. Entendeu, amados irmãos? Vai ter pessoa que ela vai aceitar a repreensão, ela vai aceitar o conhecimento de Deus, o entendimento, buscar ali, e essa pessoa, Deus vai agir de misericórdia. E tem outras que não vai aceitar a repreensão. É assim mesmo, eu acho que é assim, o meu entendimento, a minha interpretação é essa, e a pessoa ela vai e segue o seu rumo. Mas aí, amados irmãos, vai vir a perdição, vai vir o temor. Quantas pessoas hoje com a vida destruída, você vê aí pela internet, homens e mulheres de Deus, com a vida destruída, que você olha assim, começou a desandar tudo, começou a andar tão certinho, dessa maneira. Enfim, então esse é o perigo, né, de desprezar o conhecimento do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente busca cada dia ali o conhecer, temer a Deus. A partir do momento que a pessoa ela perde o temor a Deus, amado, já é um perigo, já é um sinal de alerta, porque ela está ali, essa pessoa ela pode estar disposta ali a cometer qualquer coisa, achar que heresia, mas já não é mais heresia. Não é bem assim não, né? Isso aí foi antigamente, agora é assim, são novos tempos e tudo, e a pessoa lá começa a se inclinar por esse engano. Louvado seja o nome do Senhor. Então, houve entre o povo, né, falsos mestres, falsos doutores, como haverá entre vós falsos profetas.
Introduzirão no meio de vós heresias encobertamente, né? Heresias de perdição. Não tinha falso profeta no Antigo Testamento, no meio do povo? Vai ter também. Principalmente agora, porque Mateus 24, quando Jesus ele fala do sermão dos fins dos dias, né, da tribulação lá, sermão profético, ele fala que haverá muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, e enganarão a muitos. Ou seja, em momentos que antecedem a volta de Jesus, a gente já sabe que vai ter uma grande apostasia. Como essa apostasia ela vai se dar? Através do engano, da mentira. Falsos cristos, falsos profetas enganarão a muitos. Muitos, muitos. E ele até vai falar, de um certo ponto, que se possível for, até os escolhidos. Significa que, se a gente não vigiar, daqui a pouco, não é bem assim não, eu vi um estudo ali na internet, que não é bem assim, que tal, que não sei o que, tal, daqui a pouco a pessoa começa a achar que pode tudo, que não é bem assim, não, que Jesus não vai voltar agora, que isso, né? Oi? É dessa maneira. Mas a gente não tem que se admirar, porque isso está escrito. Então Deus ele não aceita barganha. Aceita? Não. Quando Saul, que foi ungido do Senhor, não se arrependeu, né? Esse é um dos que não aceitou a repreensão, não se arrependeu. Não confessou e não abandonou. Foi rei igual Davi. Diferença que Davi ele confessou e abandonou. Saul não. Saul ele foi tentar ali achar que era porque era ungido, oferecer sacrifício para Deus, holocausto. Mas o Senhor ele foi para matar o rei na Amaleque, né? Os amalequitas ali, todo mundo. Ele pega, não mata o rei, vai lá e pega lá a vaca, lá boi lá e vai fazer sacrifício lá no monte lá. Ele achando que estava fazendo a vontade de Deus. E o Senhor ele falando ali com o profeta Samuel, dizendo: me arrependo de ter escolhido Saul para ser rei, porque ele não faz o que eu mando. Aí você acha que Deus ele vai ter mais prazer em sacrifício, em aquilo que a gente pode dar com as nossas mãos, do que se obedeça? Não adianta. Mas o que ensina hoje é que você tem que dar o seu melhor para Deus, você tem que dar a sua oferta, o seu dízimo. Oséias 6,6. Já que a gente está em Oséias mesmo, né? Está estudando sobre Oséias? Oséias 6,6. Oséias 6,6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. O conhecimento de Deus é mais do que sacrifício do holocausto. Então Deus tem maior prazer em que se conheça a Ele do que sacrifício do holocausto. Tem mais gente na escola bíblica ou no culto o culto da prosperidade, culto não sei o quê. Isso aí, esse negócio da escola bíblica é no geral. Você pode ir, tem muitas igrejas aí que tem igreja séria ainda, né? Vai lá, escola bíblica. Culto da bênção, da prosperidade, da bênção dobrada. Achei. Deus ele quer, e esse culto da bênção dobrada não é de graça. Lá, quando tem lá as manobras lá, tem lá a oferta, tem o dízimo, tem tudo, tem aquilo ali. E o conhecimento. O ser humano é assim, tudo que Deus manda fazer A, ele quer fazer B. É sempre assim. A maioria das vezes, não faça isso, vai fazer. Faz isso, a pessoa não faz. Está fazendo isso? Não. Está lendo Bíblia, está orando, está buscando conhecimento, está fazendo. Não, que eu não consigo. Como não consegue? Se Deus mandou, como que não consegue? Consegue sim. É se esforçar, tudo é esforço. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Deus ele não aceita barganha. Tem gente que naquele grande dia, quando Jesus voltar, vai querer barganhar. Olha só, vai querer barganhar na volta de Jesus. Mas em teu nome eu curei, Senhor. Em teu nome eu profetizei.
Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí tá bom, você fez. Não, você expulsou o demônio, você então vem, bendito. Entra no gosto do Senhor, é isso que ele está falando lá? Vamos ler lá, Mateus, né? Mateus 7. Mateus 7. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 7. Mateus 7. Mateus 7. (21). Na verdade, já que a gente falou de falso profeta, né? Vamos ler a partir do 15. Mateus 7,15. Mateus 7,15. Posso ler? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. O que é acautelai-vos? Cuidado. Toma cuidado. Que vem até vós vestido como ovelha. Então aqui está mostrando como que ele vai vir. Mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Jesus está mostrando aqui como é que você vai identificar o falso profeta. Agora, no 21, ele vai mostrar as consequências. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí ele fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós? Em teu nome, olha só, usando o nome de Jesus. Já viu hoje que fala assim? Que Jesus vai fazer isso, que Jesus vai fazer, vem Jesus, dando ordem em Jesus, dando ordem no anjo. Vem, faz isso Jesus, faz aquilo ali Jesus. E profetizando. E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Olha só, amado irmão, como é que pode isso? Profetizando o nome de Jesus, fazendo maravilhas ali, milagres, que as pessoas olham assim, nossa, homem de Deus, mulher de Deus. Só que aqui está dizendo que nesse dia, o Senhor Jesus falou, nunca vos conheci. Como é que essa pessoa vai ficar? Ué, mas como assim? Você não me conheceu, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado ou a iniquidade. Vós que praticais. O que é pecado, amado? Quebrar a palavra, a regra de Deus. A Bíblia fala para não fazer comércio. Não, você profetizou no meu nome, tudo bem? Mas você fez isso, tá? Mas isso não invalida aquilo que você, o comércio que estava sendo feito na minha casa. Você se enriqueceu. Você ganhou dinheiro. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí imagine o desespero. Como é que vai ser? Ezequiel 33. Eu vou ler Ezequiel, depois eu vou ler Eclesiastes para poder encerrar, tá, irmãos? Ezequiel 33, 13. Ezequiel 33, 13. É isso. É isso. O contexto de Ezequiel 33 é o verdadeiro o ofício do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Na verdade, vamos ler aqui a partir do versículo 11 de Ezequiel 33.
Glória a Deus. Ezequiel 33, 11. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 33, 11. Glória a Deus. Os irmãos abriram aí? Diz assim, ó. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então você vê aqui que o sentimento do nosso Deus, o Senhor ele fala lá, né, que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, só prevalece isso, isso e isso. Mas ele fala que se converter, o Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio. A gente vive uma geração hoje que a iniquidade está se multiplicando, que tem cristão que quando vê um traficante morto, é menos um, graças a Deus. Graças a Deus? Mas por que graças a Deus? Se tu está falando que o próprio Deus não tem prazer. Qual é o sentimento que está em Jesus quando um traficante daquele morre? É um pecador que morreu. Qual é o sentimento dele? Será que ele fala assim, menos um? Ou ele fala assim, e ele se entristece? Porque foi mais uma alma para o inferno. Mais uma criação dele. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar do dia da sua prevaricação. Olha aqui, amado irmão, a Bíblia fala que nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Não, que eu sou profeta, que eu profetizo, que eu expulso demônio, que eu faço um monte de coisa. Amado irmão, nossos atos de justiça, a gente estava caminhando para ir para o inferno. É a misericórdia do Senhor. Se Deus faz algo, é para a glória do nome dele. Se Ele faz algo através da nossa vida, é para a glória do nome dele. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e que todo dia a gente tem que buscar o temor do Senhor, o conhecimento de Deus. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Então você vê que o justo, quando que a gente é justo? A gente é justificado através do sangue de Jesus, do sacrifício da cruz, né? Somos justificados. Os meus atos de justiça, amado, não vai me colocar no céu. Está dizendo aqui, eu não vou ser justificado pelos meus atos, eu fiz aquilo outro, Mateus 7, 21, a gente leu. E nem o ímpio, ele vai para o inferno, se ele se arrepender. Quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter. Se ele se converter, Deus não vai levar em conta. Aí ele fala, agora vamos para o 13. Quando eu disser ao justo, que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica morrerá. Entendeu agora Mateus 7, 21? De repente essa pessoa profetizou durante 10 anos, 20 anos. De repente ela expulsou demônio, ela fez muitas maravilhas. Aí no dia da volta de Jesus, no dia que ela partir dessa terra, mas praticou iniquidade. Todos aqueles atos de justiça, profetizar, expulsar demônio, fazer isso, o Senhor, Ele vai passar uma borracha. O Senhor não vai se lembrar disso mais. Porque a iniquidade, amado, a nossa prática do pecado, ela invalida aquilo que a gente faz para Deus, para a nossa salvação. O que é as nossas obras de justiça? O ato de justiça é para o dia do galardão, mas para a salvação não. Então, entendeu aqui? Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá. Você vai para o inferno, se você, essa vida que você está levando, você morrerá. E ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Está vendo, amado irmão? Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, desviando o justo da sua justiça. Está entendendo aqui, tudo que ele está falando aqui, e praticando iniquidade, morrerá, e convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo o justo. Então aqui,
o povo endurecia o coração de tal maneira que não queria seguir o caminho. Eu achava que o caminho do Senhor não era aquele caminho ali que era trago através dos profetas ali. Não é esse caminho não. Não é esse caminho. Eles confiavam no ato de justiça deles. Quando Nabucodonosor veio e destruiu tudo ali, eles estavam confiando porque tinha um templo, porque tinha sacerdote. Mas não estava anunciando ali o Senhor toda vez falando para se arrepender, para se converter, para se voltar para o Senhor. Destruição. Então, falta do temor ao Senhor, que é o princípio do conhecimento que a gente está estudando aqui, faz com que a pessoa ela pratique iniquidade, mesmo estando na igreja, mesmo fazendo muitas das vezes obra. Ato de justiça não faz a pessoa ser salva, faz receber o galardão. Mas pelos seus frutos vocês conhecereis. Pelos frutos que a pessoa ela dá, você consegue identificar se é um falso profeta ou um verdadeiro profeta do Senhor, se é homem de Deus ou verdadeira mulher de Deus. E Eclesiastes 12, para a gente poder terminar aqui, é isso aqui, ó. Lembra que eu falei que Jesus não, Deus não aceita gambiarra? Lembra? Eclesiastes capítulo 12, versículo 10. Eclesiastes 12, versículo 10. Olha o que está escrito aí. Posso ler? Procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como os pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Eu muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Louvado seja o nome do Senhor. Procurou o pregador palavras agradáveis. A pessoa pega a Bíblia, tenta distorcer, vai ali só na parte das bênçãos, das promessas, mas esquece a parte da exortação ali. Não é sábio isso diante de Deus. Sábio é falar aquilo que está na palavra. Por quê? Ele fala até aqui, ó, não há limite para fazer livro. Uma estratégia de falso profeta hoje é vender, os falsos pregadores é vender livro, já viu? Toda semana tem um livro diferente, se enriquecer. Amado, quer ler livros? Leia 66. 66 livros aqui para a gente ler aqui, ó. Não precisa comprar livro de ninguém. Ah, que eu leio a Bíblia, eu não consigo entender. Como é que eu faço para entender a Bíblia? Primeiro, 1 João 2 fala que se você já tem unção do alto, não é caso que ninguém lhe ensine. É lógico que na palavra do Senhor fala que o Senhor coloca alguns para mestre, né? Mestre no sentido de ensinar. Mas cada um de nós ali, a gente tem um Espírito, o Senhor ele vai dar o entendimento. E outra coisa, Isaías 28:10, ou Isaías 28:13, que a palavra do Senhor é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então como é que eu faço para entender? É um pouco aqui, é um pouco ali, guardando ali os ensinamentos, né? Louvado seja o nome do Senhor. É dessa maneira que a gente faz para ter entendimento. Não é comprar livro de ninguém, comprar revista, né? Essas coisas todas aí. Então você vê que procurou o pregador palavras agradáveis. Aqui muitas das vezes a pessoa entra aqui, né? Ah, já sei que hoje vai descer o cajado lá de novo. Já sei que hoje a exortação é repreensão de novo. É só repreensão essa igreja? É só aperto? Só assim a gente aprende. É técnica, né? Você tanto ali na técnica da repetição, né? Mas aqui, ó. 1 Tessalonicenses 2, não precisa abrir. 1 Tessalonicenses 2, hoje falou muito de Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 2, 3, para a gente terminar. 1 Tessalonicenses 2, 13, ele fala, ó, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados
de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. O que é avareza? A ganância pelo o dinheiro, bens materiais. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Está vendo, amado? Essa é a verdadeira pregação do Evangelho. Paulo falando aqui, ó. Ele não usou de engano, não usou de imundícia, não usou de fraudulência, não estava buscando a glória dos homens, nem com pretexto de palavras lisonjeiras como a avareza. Então a pessoa, para extorquir o povo, ele usa palavras agradáveis. Mas Eclesiastes 12, e aqui ele está falando que ele não tem que procurar palavra agradável. Eu tenho que falar o evangelho genuíno, como ele tem que ser pregado. Amém, amados irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar. Passou um pouquinho, né, do tempo aqui. Acho que dá tempo para a gente louvar, né? Dá?